Bom, então, dando continuidade, semana passada nós brincamos um pouquinho com o trabalho de imagem, né? E é isso que a gente viu uma formação de uma imagem emocionalmente neutra, para introduzir o cliente nesse exercício de formação de imagem. E acho que foi até você, né, Rosana, que a gente praticou, assim, você trouxe a imagem de você andando de bicicleta. E aí foi até interessante, assim, que o objetivo era formar uma imagem neutra, neutra no sentido, assim, sem carga afetiva, apenas para que o cliente consiga formar a imagem. E aí veio uma imagem que, ligada à sua história de vida, assim, com uma certa, né, uma certa afetividade ligada. Então, pode acontecer também, de a gente tentar formar uma imagem neutra e vir uma imagem afetivamente significativa, e a gente acaba trabalhando, mas num contexto de avaliação, que é o quê? O contexto de avaliação, eu não vou confrontar, eu não vou estar focado nessa reparação dessa forma. O objetivo é só montar o quebra-cabeça, né? Para a gente saber qual que é o caminho que o tratamento vai seguir. E aí, das dificuldades que a gente tem quando vai formar a imagem, que assim, se você está com um cliente, um paciente, o Ian fala muito de paciente, você está lá com o paciente e numa situação aflitiva, você pede para ele formar uma imagem, pode ser que ele não consiga desenvolver o exercício. Por isso que a gente treina antes com material neutro, porque ele pode estar ansioso, ele pode não ter entendido o comando, aquilo não é algo rotineiro, ele pode ter dificuldade de visualização, o conteúdo pode ser um conteúdo evitativo, ele faz tudo para evitar, e você pede que ele forme uma imagem. Então, ele pode ter dificuldade, ele pode ter amnésia dissociativa, né? Partes da história dele, esses mecanismos mentais trabalham para que o sujeito esqueça, né, que é a amnésia dissociativa. Então, tudo isso pode gerar dificuldades para o trabalho com imagem. Ele pode achar o exercício bobo, ele talvez não tenha o vínculo formado da forma que é suficiente para que ele feche os olhos e consiga relaxar, que ele confie em você, que você não vai estar avaliando nem julgando. Então, todas essas variáveis, elas interferem. Então, por isso que a gente trabalha primeiro com uma formação de uma imagem neutra. Pedir para a pessoa formar uma imagem da casa dela, do quarto, de uma árvore, de algum ambiente que é afetivamente neutro, né, desligado, e que a pessoa tenha um contato com o objeto real. Então, quando eu peço para você formar, fechar os olhos, né, e formar uma imagem do seu quarto, e aí a gente vai descrevendo essa imagem do quarto, ah, ela geralmente ela vem com facilidade, porque é algo rotineiro que você tem contato. Isso é uma forma de o quê? Ir educando o paciente nesse processo de trabalho com imagem. Quando você estiver diante de uma situação aflitiva e você convidar ele para um trabalho com imagem, ele vai saber do que se trata. Ele vai saber até o tipo de pergunta que você vai fazer, o que é importante para ele se ater, né? Para ele perceber o corpo dele, se ele consegue ouvir algum som, algum cheiro na imagem, as cores, se tem alguém com ele naquele ambiente. São as perguntas que nós acabamos por fazer para recompor a história de forma mais nítida possível. E esse recompor a história de forma mais nítida possível é porque quanto mais conexões sensoriais, né, mais caminhos sensoriais você conseguir refazer na imagem, mais vívida ela se torna cognitivamente. Isso significa que cognitivamente, nas funções cognitivas, o cérebro vai ter dificuldade de diferenciar se aquela imagem
ela é real ou não. De que forma? Não que ele vai confundir aquilo com a realidade, mas a carga emocional ele vai ativar ela da forma que ele ativaria diante de uma imagem real. Então, quanto mais sensorialidade você conseguir despertar na imagem, maior vai ser a ativação emocional. Ativação emocional, lembra que ela é feita no sistema límbico, os sistemas corticais, que é essa parte mais evoluída do cérebro, responsável pela parte do raciocínio, e o sistema límbico é aquela parte emocional presente também nos animais. O sistema límbico, ele ativa principalmente memória de medo na amígdala, né? E ele não precisa dessa parte consciente, dessa deliberação. Então, se eu na imagem eu desperto uma sensorialidade maior, eu consigo essa ativação do sistema límbico. E essa ativação é uma ativação emocional. Então, mesmo que seja uma situação que a pessoa está imaginando, a gente consegue ativar a emoção dela. E aí é que a gente tem o trabalho da catarse e, ao mesmo tempo, a introdução de novas informações, né? Quando a gente introduz novas informações e facilita que a emoção que está retida, ela, ela processe ali, eu estou trabalhando no quê? O que a gente chama de ressignificação, dependendo da abordagem, ou processamento emocional, né? Essa habituação, tudo isso vai acontecendo. Tranquilo? Márcia, Ah, só uma. Eu fiquei pensando naquela imagem durante a semana, vários momentos. aham, E olha que eu faço muita coisa durante a semana. aham, Volta e meia, às vezes, me voltava essa imagem. Pô, foi forte. aham. E para você ver assim, ó, no processo terapêutico da gente, né, o nosso processo terapêutico, às vezes você vai lá no psicólogo que te acompanha, e uma coisinha simples, que naquele momento não tem nenhuma conexão racional significativa, você fica com ela assim, ó, a semana toda, né? Porque geralmente são questões que elas tocam em você numa parte que está um pouquinho abaixo do limiar das defesas. Ela burlou. Às vezes o psicólogo te fala alguma coisinha assim que ele ultrapassa aquela racionalização que a gente faz para se defender e ela parece que está comunicando com uma parte tão íntima sua que você fica ali, ó, repetindo a semana toda. Então, o trabalho com imagem, às vezes parece assim, poxa, mas esse trabalho com imagem aqui é tão simples. Mas ele está comunicando com uma parte do paciente que não é a razão. Não é provar para o paciente racionalmente que ele precisa ser assim ou assado. É aceitar a verdade do paciente. Como que é essa verdade dele? É no sentido que aquilo não tem bom ou ruim. Aquilo é a percepção dele, a forma com que ele vivencia. Então, eu não preciso contrapor, eu consigo aceitar. Se eu consigo aceitar, eu consigo levar ele para vivenciar. Quando eu vivencio uma imagem, como aquela imagem simples de uma bicicleta, ela abre todo esse campo emocional, que é esse campo que é o quê? A própria interação entre paciente e terapeuta, um campo de confiança, aonde o paciente consegue lá em imagens que são simples, mas que são simbólicas. E quando eu começo a conectar, né, nós conectamos a bicicleta, esse se soltar para a vida com seu contexto atual. Isso aqui carrega um significado muito grande para a sua vida. E isso aqui, como a gente trabalha, né, o simbólico, qual que é o que que isso simboliza para você, Rosana? Vai além das simples palavras, Exatamente. não é? Aquilo que nós fizemos com a Claudete daquele local seguro, né? Que ela formou aquele local seguro na casa dela, do sofá confortável, o nível de relaxamento que ela conseguiu. Então, isso está comunicando com uma parte que não é a parte racional.
Não é a parte de dizer para o paciente que ele precisa se sentir seguro. Não. A gente está experienciando a sensação de segurança. A gente vai experienciar a sensação de abandono. Isso, assim, a gente formou uma imagem, tentou formar uma imagem neutra. Já pensou se fosse o objetivo formar uma imagem aflitiva? Né? Quando eu peço para o meu paciente que ele se recorde de um momento da infância dele em que ele se sentiu triste, ou que ele se sentiu ansioso, ou quando eu peço para ele, né, falando dessa aflição que a pessoa sente hoje, para ele voltar no tempo e tentar encontrar o mais distante possível um momento em que ele se sentiu tão ansioso quanto ele se sente agora. Ele vai lá na adolescência dele, né? E aí eu peço o quê? O mesmo exercício para ele fechar os olhos, se imaginar naquela situação, como se ela estivesse acontecendo agora. E aí eu vou pedir para ele me contar como que é o... Vamos compor o cenário. Como que é o cenário? Você está em pé, sentado? Como que é o móvel? Quais são as cores? Cheiros? Tem algum som? Tem alguém com você? O que que essa pessoa te diz? O que que você disse para essa pessoa? O que que você gostaria de falar para essa pessoa? Né? Aí eu posso pedir na imagem para a gente tentar inverter o papel, né? Para ela, nesse momento, fazer o papel da pessoa e eu vou fazer, eu vou entrar na imagem, eu vou fazer o papel dela ouvindo isso e eu vou me defender da pessoa. Então, por exemplo, a mãe muito crítica, eu posso pedir para ela fazer o papel da mãe e eu, na imagem, vou fazer o papel dela. E aí, quando a mãe me critica, eu me defendo, modelando um comportamento saudável, um adulto saudável. Depois a gente inverte, eu vou pedir para ela se eu posso fazer o papel da mãe e eu vou trazer as mesmas falas da mãe e eu vou pedir para ela, naquele momento, se defender daquela fala. Então, aqui o jogo emocional, aqui, né, o roleplay, ele é muito plástico. Aí eu fecho o trabalho, eu posso convidar, fechar os olhos, Serena, retornar para aquele local seguro e a gente vai recompor. Quanto mais eu retorno para o local seguro, mais fácil é a gente voltar para ele. Fortalecer local seguro, né? A pessoa está em crise, ansiosa, ela pode fechar os olhos no decorrer do dia, no ambiente de trabalho. Fecha os olhos, se imagina retornando lá para aquele sofá confortável. Então, um local de relaxamento, de paz, de conforto, de segurança, de abrigo. Tudo isso é o processo terapêutico com imagem em andamento. Tranquilo? Tranquilo. Bom, e aí imagens desagradáveis, então, né? Nós formamos uma imagem neutra, ah, uma imagem de um local seguro. O Yang fala explicitamente no livro que a gente pode usar mindfulness. Então, a gente pode usar mindfulness para gerar uma sensação de relaxamento antes de trabalhar uma imagem como essa e pós-trabalho. O exercício de mindfulness, aquele que eu comecei, né, na semana passada, quando a gente foi trabalhar uma imagem, ele propicia o quê? A pessoa conectar com o corpo. Geralmente você leva ela para ela sentir a respiração, sentir o corpo, sentir o ambiente, sentir o aterramento, como é que tá os pés, estão em contato com o chão, né? Que ela possa perceber a velocidade dos pensamentos e deixar de passarem simplesmente como pensamento. Então, a gente convida, faz esse convite e a pessoa vai experienciando para que ela se conecte. Quando você percebe que a pessoa já entrou em um relaxamento, aí você pede para ela formar a imagem da infância, né? Faz esse combinado, e aí você vai pedir para ela fechar os olhos e apagar qualquer imagem que esteja ali no momento e se imaginar quando criança, com um dos pais em uma situação desagradável. Então, eu vou convidar você para você fechar os olhos nesse momento, deixe vir à sua mente uma imagem sua com um dos seus pais, seu pai ou sua mãe, em uma situação que foi desagradável para você e que você consegue ainda se lembrar,
porque ainda, de certa forma, dói. Então, feche os olhos e tente se lembrar. Aí você vai repetindo o comando. Feche os olhos, relaxe, sinta a sua respiração, tente se lembrar de um momento desagradável com um de seus pais. Aí você vai testando. Você conseguiu visualizar alguma coisa, alguma imagem? Aí você vai, repete novamente, uma situação em que você se sentiu ferida, que você se sentiu com medo, aflita, que um dos seus pais estavam presentes. Uma imagem da sua adolescência, da sua infância, uma imagem que você consiga se lembrar que naquele momento não foi agradável. Então você vai trazendo o comando para a pessoa, auxiliando ela para facilitar essa formação da imagem. A pessoa está com dificuldade, você pode trazer para o relaxamento novamente, sinta seu corpo na cadeira, como que está a sua respiração, olhe para esse palco, está passando alguma imagem, algum pensamento, me conte esse pensamento. Agora, tente levar lá para a infância, para algum momento, quantos anos você tinha, aí você vai, né? A pessoa acaba conseguindo formar. E aí você vai explorar a imagem, né? O que que estava acontecendo? Deixa a pessoa trazer a imagem, o que que estava acontecendo naquele momento. A gente está aqui, ó. O que que você vê? A pessoa vai lá descrevendo. Ah, estou com meu pai e ele está me ensinando a dirigir. Ah, onde que vocês estão? Ah, eu estou aqui no carro, meu pai está ao lado. E onde vocês estão? Ah, nós estamos num campo aberto. Uhum. Me conte um pouco mais, tem algum detalhe? Como que é esse carro? Ah, é um carro assim, cor vermelha. Ah, e você? Como que você está? Que roupa que você está? Vou compondo os personagens. Ah, eu estou de camiseta. Ah, uma camiseta vermelha. Ah, e o seu pai? Como que ele está? Ah, ele está de camisa. E o rosto do seu pai? Como que está o semblante dele? Ah, parece que ele está um pouco nervoso. Ah, eu não estou conseguindo compreender, não estou conseguindo executar o comando que ele está me dando. Com quantos anos, que idade que você tem nesse momento? Então, a gente vai compondo. A gente está compondo vestimenta, o carro, feição do pai, a idade da criança. Estou tornando aquela imagem o mais nítida e real possível. E o que que está acontecendo? O que que o seu pai está te dizendo? Ah, ele está me dizendo para me acelerar. E você? Como que você recebe isso? Você está compreendendo, tá? Então a gente vai explorando. Ah, e o seu corpo? Aí lembra, né? Conecta a emoção. Como que você está se sentindo? Ah, estou ansioso, estou com medo de não conseguir, meu pai está me criticando. E o seu corpo? Como que está? Como que tá? Como que é essa ansiedade? Ela está em algum local do seu corpo? Você consegue sentir o seu corpo? Está tenso? Está relaxado? Aonde que é essa tensão? Ah, estou com as costas tensas. Ah, pensamento, né? Ah, o que que você está pensando nesse momento? Passa alguma coisa pela sua cabeça? Ah, eu vou decepcionar o meu pai. Ah, e o seu pai, o que que ele sente nesse momento, né? Eu vou montar o personagem, como que ele está, como que ele está se sentindo, o que que ele está te dizendo, o que que você diz para ele. Aí aqui o segundo passo, a gente montou e configurou a situação o mais nítida possível. Agora, o segundo passo é um segundo passo de reestruturação. A gente vai começar a introduzir algumas informações e trazer uma certa reestruturação leve para a cena, né? Então, ó, reflita sobre como gostaria que fosse a situação. Eu retomei a situação real e agora eu vou reestruturar, pensando o quê? Ressignificar. Como você gostaria que fosse? Ah, eu gostaria que meu pai estivesse me apoiando, que ele não me criticasse, que ele pudesse ter um pouco mais de paciência. Então, mantenha os olhos fechados,
Você consegue olhar e dizer isso para o seu pai, para ele ter um pouco mais de paciência, para que ele possa te apoiar um pouco mais? Tente dizer isso para ele. Então, vou convidar para que esse diálogo, que não ocorreu lá na época, possa ocorrer agora. Imagina uma carga emocional de uma situação aflitiva. Isso aqui acaba jorrando. Então, eu peço para ele, né? Ele vai falar isso para o pai, ou qualquer outra figura. O que que ele gostaria que o pai fizesse? Ah, eu gostaria que o senhor tivesse mais paciência comigo. Gostaria que o senhor me ensinasse melhor. Gostaria que o senhor me tratasse da forma como que o senhor trata o meu irmão. Eu quero contar com o senhor. Então, estou trazendo esse adulto que hoje tem condições de enfrentar o pai, né? Então, estou trazendo esse adulto para falar. Ah, e aí eu vou. E o que que o seu pai te diz? Vou trazer a voz do pai. Ah, o que que você gostaria, então, que o seu pai te dissesse? Então, né? Fala, o que que você gostaria que o seu pai te dissesse? Eu vou compondo esse diálogo. Aí, aqui, nesse momento, ó, a reação da pessoa. De que forma a pessoa reage, né? Quando você fala isso para ela. Aí, compondo, o que que acontece na cena, o que que acontece na próxima imagem. Ah, eu posso terminar a cena, né? Até que ela finalize. Ou eu posso trabalhar um pouquinho mais esse diálogo. Eu posso, inclusive, pedir aqui para que a gente alterne os personagens. Posso desenvolver um diálogo um pouco mais dramático entre a criança e o pai. Se a criança não tiver condições, eu posso convidar que o paciente se imagine lá na cena, como um adulto. Então, eu vou tentar compor. Tenta compor nesse momento você, sentado no banco, tentando aprender a dirigir, né, como um adolescente, seu pai nervoso do outro lado. Agora, tente se imaginar como adulto hoje, com seu corpo, a sua aparência, sentado no banco de trás, observando seu pai, nervoso, e você tentando dar o seu melhor. Consegue montar essa cena? E aí eu vou auxiliar na composição. Aí, nesse momento, quando eu consigo compor os três, eu posso convidar esse adulto saudável para conversar com o pai, para amparar, para dizer para a criança que ela está bem, está segura. Então, aquilo que o pai deveria ter feito, eu consigo colocar o adulto para fazer na própria imagem. Tranquilo? Perfeito, Bom, tranquilo. está faltando um minutinho aqui para encerrar eh, o tempo da reunião.